Olha, na sessão da última quinta-feira, dia 4 de dezembro, a Câmara Municipal de Vereadores de Piranhas aprovou em primeira votação, realizada em sessão ordinária. Essa informação é importante, porque hoje nós teremos uma sessão extraordinária, por isso estou citando, que foi nesta sessão ordinária. Foi aprovado, com 5 votos favoráveis, o projeto de lei número 015/2025, que institui a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, popularmente conhecida como taxa de iluminação. O texto, de autoria do Poder Executivo, deve seguir para uma segunda votação, a depender aí da decisão da presidência da Câmara. Se já vota nesta segunda-feira, em segunda votação, em sessão extraordinária, que acontece hoje, isso fica para a próxima sessão, que será, salvo engano, a última desse período antes do recesso parlamentar de final de ano. Iniciativas semelhantes já foram, até para esclarecer, já foram apresentadas em outras ocasiões, como nas gestões dos ex-prefeitos Éric Silveira e Marco Rogério, o Chicão, mas foram rejeitadas pelo Legislativo por falta de apoio dos vereadores naquelas oportunidades. De acordo com o novo projeto, a taxa de iluminação será cobrada de consumidores que possuem ligação regular de energia elétrica e também de proprietários titulares de domínio útil ou também possuidores de imóveis situados em áreas beneficiadas, ainda que de maneira indireta pelo serviço de iluminação pública no município de Piranhas. E a gente vai detalhando aqui para você todas essas informações, justamente para que você entenda esse projeto. Houve muita discussão aí nas redes sociais recentemente, e algumas pessoas às vezes nem conhecem ainda o teor. Por isso estou fazendo todo esse preâmbulo aqui, trazendo esse contexto para que você entenda que projeto é esse que está sendo discutido lá na Câmara. A gente fala agora sobre a destinação dos recursos. A proposta define que a cobrança poderá ser feita diretamente na fatura mensal de energia elétrica, mediante convênio com a Equatorial Distribuidora. Então é o seguinte, caso seja aprovada essa taxa, ela será cobrada diretamente ali na sua conta de energia que vem no dia a dia. Toda a arrecadação, de acordo com o texto apresentado pelo Executivo, será destinada exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação pública e deverá ser depositada em conta específica da Prefeitura de Piranhas, uma conta do município. Repito, caso seja definitivamente aprovada pelo Legislativo, porque precisa de mais uma votação, a contribuição financeira vai custear despesas com iluminação de vias e logradouros, também instalações, manutenção, melhoramento e expansão da rede elétrica do município, além do consumo de energia utilizado no sistema público. Vamos lá agora sobre os valores, Muito se fala da taxa, e agora, quais são os valores? Nós vamos detalhar agora aqui no nosso jornal. É importante falar inicialmente que consumidores enquadrados na tarifa social de baixa renda e aqueles que utilizam até 50 kWh por mês na categoria residencial serão isentos. E aí, nossa reportagem foi buscar essas informações junto à Equatorial. Na tarifa social de baixa renda, quantas pessoas são beneficiadas em Piranhas? Em nota enviada aqui à nossa reportagem, a Equatorial Goiás informou que 954, se aproximando aí de 1.000 consumidores, apenas nesta questão da tarifa social de baixa renda, estão enquadrados. Então, esses quase 1.000 consumidores não pagarão a taxa de iluminação, e aí nós tentamos também o número daqueles que consomem até 50 kWh mensal. A Equatorial não nos repassou esses dados, então soma-se também esses consumidores que consomem menos energia elétrica. Vamos lá então para os valores na categoria residencial. Quem consome de 51 a 100 kWh pagará R$ 16,00 por mês. De 101
a 150 kW pagará R$ 18,00. De 151 a 200 kWh pagarão R$ 20,00. De 201 a 400 kWh, R$ 23,00. E acima de 400 kWh, R$ 26,00. Então, resumindo, na categoria residencial, a taxa, caso seja instituída, começará no valor de R$ 16,00 e o máximo será de R$ 26,00 mensais. Vamos agora no setor comercial. A cobrança será de R$ 20,00 para até 50 kWh, R$ 25,00 para consumo entre 51 e 100 kWh, R$ 27,00 para 101 a 150 kWh, R$ 29,00 para 151 a 200 kWh, R$ 32,00 para 201 a 400 kWh e R$ 36,00 para consumos superiores a esse patamar de 400 kWh. Então, no caso da área comercial, a menor taxa será de R$ 20,00 e a maior taxa chegando a R$ 36,00. Agora nós vamos para a categoria industrial, que tem valores maiores. Os valores serão de R$ 28,00 para consumo de até 50 kWh. Essa faixa provavelmente nem deve existir, né? Uma indústria praticamente impossível gastar esse patamar. Vamos seguindo aqui. R$ 31,00 para 51 a 100 kWh, R$ 33,00 para 101 a 150 kWh, R$ 35,00 para 151 a 200 kWh, R$ 40,00 para 201 a 400 kWh e R$ 43,00 para consumo acima de 400. Então, falando da questão industrial, começando com R$ 28,00 mensais e o máximo chegando a R$ 43,00 mensais. E após essa votação, né, nós tivemos aí uma repercussão importante em relação à Câmara Municipal de Vereadores. Vamos aqui com a votação. A votação da última quinta-feira teve votos favoráveis dos vereadores Carmino Leite Ferreira, ele que é do União Brasil, Gerlan Enfermeiro, que é do Agir, Lucas Junqueira, que é do PRD, Nito Caetano, também do PRD, e Sebastião Neto, enfermeiro. Os vereadores Fernando Lizardo, do União Brasil, e Wesley Faustino, do PL, votaram contra. Já o vereador Claudimir Apolinário, popular Cora do Rancho, do União Brasil, optou pela abstenção. Ele preferiu não votar nessa votação. E você pergunta, Jota, quando será a segunda votação? Olha, o que sabemos com certeza é que hoje teremos uma sessão extraordinária, porque além, esse projeto, ele ficou muito em foco. Pode voltar para mim aqui, Emílio Oliveira. Esse projeto ficou muito em foco, né, em relação à votação, só que vários outros, né? A última sessão durou mais de 2 horas. Então, esse projeto foi focado, mas existem outros, né? Tem muitos projetos em primeira votação e em segunda votação. Então, o que a presidência fez? Fez com que 2 sessões, pelo menos, acontecessem essa semana. Teremos uma sessão extraordinária hoje, em horário regimental, 8 horas da noite, e outra sessão que vai acontecer na quinta-feira, aí sim uma sessão ordinária, provavelmente deve ser a última antes do recesso parlamentar, que começa agora em dezembro e vai até o próximo mês de fevereiro. O recesso de final de ano ele é maior, né? Os parlamentares param agora, entram, de certa forma, vamos dizer férias, né? O vereador nunca deixa de ser vereador, mas vamos falar assim para que o nosso cidadão comum entenda. E voltam em fevereiro. Então, provavelmente, teremos as últimas sessões nesta semana. E aí, precisamos saber se a presidência, o presidente que decide, vai colocar a votação para agora, segunda-feira, ou vai colocar para a próxima quinta-feira. Ainda não temos essa decisão colocada aqui. Muita discussão aconteceu. A parte da sociedade foi para as redes sociais protestar, se manifestar contra essa taxa de iluminação. Repito, não foi a primeira vez que ela foi apresentada. Na gestão anterior, em 2023, por exemplo, foi apresentada pelo ex-prefeito Marco Rogério Chicão. Tivemos esse movimento também na gestão do ex-prefeito Eric Silveira, só para lembrar. Só que nas 2 oportunidades as votações não aconteceram.
Inclusive há uma manifestação marcada para hoje, estão anunciando aí nas redes sociais, as pessoas devem se manifestar saindo ali da Praça da Pedra, indo até a Câmara de Vereadores, é o que está sendo divulgado nas redes sociais. Mas qual é o objetivo do jornal hoje? Entender o porquê esse projeto foi apresentado, essa taxa de iluminação. Porque os prefeitos, nas últimas gestões, isso acontece agora de novo, vêm apresentando esse projeto. Qual é a necessidade? É que os últimos prefeitos também viram, e como o professor Fábio, de apresentar esse projeto. Nós, como recebemos nas gestões anteriores os ex-prefeitos, secretários, estamos recebendo novamente o gestor que apresentou essa iniciativa. Professor Fábio, vamos ver aqui se o seu microfone está ligado. Acredito que agora sim. Veja se a luz está ligada, me ajude aí, para a gente falar, né, desse tema delicado, tarifação. A sociedade sempre fica preocupada, né? É mais uma taxa, mas vamos entender o porquê, os motivos, né, das gestões, da sua gestão estar apresentando esse projeto. Primeiro, seja bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os que nos acompanham. É sempre, né, uma satisfação poder vir aqui e, sobretudo, né, para agir como a gente sempre tem feito, né, com transparência e tendo nessa preocupação de expor à população todas as nossas ações. Prefeito, para a gente começar, o que motivou a sua gestão a apresentar algo que é impopular? Taxa, tarifa, né, algo sempre impopular. Quais foram os motivos que levaram o senhor a colocar para apreciação da Câmara essa taxa? Olha, Jota, a situação é muito... Eu sou muito direto com relação a isso, né? A gente, quando assume uma gestão, né, nós temos aí situações para comemorar e situações para, de repente, lamentar e chorar. A gente herda problemas, mas nós temos aí, obviamente, a tranquilidade que eu os enfrento de cabeça erguida, né, e sem nenhum tipo de motivo para me esquivar dos problemas, né? Inclusive, Jota, eu quero fazer aqui uma observação que na minha gestão, todas as vezes que houveram, por exemplo, problemas, eu mesmo vim aqui, né, expor, argumentar, conversar, dialogar com a população. Nunca mandei ou pedi um advogado para vir aqui em meu nome, né? Nunca mandei ou pedi para vir aqui um secretário em meu nome, né? Porque eu faço, inclusive, os enfrentamentos dos problemas, eu faço de forma direta, né? Porque a gente tem essa honestidade, seriedade e a coragem, né? Então eu nunca me escondi atrás de ninguém para enfrentar os problemas. Eu mesmo venho, né? E certamente esse eu acredito que é o caminho para alcançar compreensão, né, das pessoas para quando a gente tem problema também. E é isso que a gente espera hoje aqui, né? Explicar de fato quais são os pontos, mas, sobretudo, fazendo diretamente, sem a necessidade de intermediário, né, ou pessoas para vir aqui para, de repente, me esquivar do problema. Não, o problema existe e nós estamos enfrentando, como tantos outros, né, Jota, problemas que existem no município, e eu tenho enfrentado sem, de repente, dizer que foi problema desse ou daquilo. É um problema do município que nós herdamos e alguém precisa enfrentar, e eu estou enfrentando, de peito aberto, inclusive. Prefeito, vamos trazer as situações que nós já vivemos e saber se é o mesmo momento também. Essa questão da taxa de iluminação, como eu disse, ela apareceu em outros momentos, inclusive já chegou a ser uma imposição, de certa forma, da Equatorial Goiás para realizar o parcelamento. Já foi Enel, já foi Celg e em muitos momentos a Equatorial disse não, nós vamos fazer, mas nós precisamos ter uma garantia. É claro que eles não mandam no município, né, mas colocaram como condição, inclusive gestores anteriores procuraram a Câmara para ter essa ajuda. Fala um pouco sobre essa questão, ligando a COSIP a essa dívida milionária que vem se arrastando já há algum tempo, né, há muitos e muitos anos que o município tem esse problema. Jota, na verdade, o primeiro ponto que a gente precisa destacar é que a COSIP, ou CIP, né, a Contribuição de Iluminação Pública, ela é um tanto quanto comum, né? É verdade que ninguém quer pagar ou acrescentar qualquer que seja despesas, né? Isso é natural, eu também não quero, eu também sou um cidadão, antes de ser o gestor, eu sou um cidadão, eu também sou o pagador, e a partir do momento que estiver implementado, eu irei pagar também, né? Então, obviamente que ninguém quer.
Mas é importante que a gente destaque, Jota, dados da Equatorial. Nós temos 181 municípios no estado de Goiás que possuem implantada a contribuição de iluminação pública, né? Então, 181 municípios, nós somos 246. E aí, qual é o ponto que a gente precisa destacar? Piranhas, se tivesse uma saúde financeira extremamente confortável, a ponto, né, da gente dizer, olha, nós estamos muito bem financeiramente, a gente não precisa, eu abro mão disso. Não é nossa realidade, né? Então, de 246 municípios, eu tenho 181 que tem. Por qual motivo o nosso município, de repente, teria que ficar fora, por exemplo, disso, né? Se o nosso município tivesse uma situação confortável, como eu disse, repito, né, a gente de repente poderia dizer, não, eu abro mão dessa possibilidade. Mas aqui, infelizmente, a gente não tem condição hoje de abrir mão disso, né? E, aliás, há exemplo de municípios aqui vizinhos que têm já há algum tempo, né? Nós temos Aragaço, nós temos Iporá, né? Nós temos outros municípios aqui, Caiapônia, outros municípios que possuem essa contribuição, né? Então, é algo um tanto quanto que comum. E aqui, somado a esse fator, Jota, nós temos o seguinte problema, que também é público, de conhecimento público aqui da população. Alguns, talvez agora, tenta simplesmente esconder, né, ou de repente criar narrativas aqui, que a gente ainda vai pontuar sobre isso, mas o município tinha, né, uma dívida em aberto de mais de 8 anos sem pagamento. Foi feita uma negociação nas vésperas da eleição, inclusive, e é importante que se lembre, né, que talvez alguns se esqueceram, né, falta memória para alguns, mas nas vésperas da eleição, inclusive, a gente teve lá funcionários da Equatorial subindo o poste para cortar a energia da garagem, né, cortando a energia do Gessina Teixeira. Isso aí tem registrado, tem foto. Então, ali próximo da eleição, isso aconteceu, né? Funcionários da Equatorial iriam cortar energia e já foi feito isso aqui, inclusive, em outros mandatos, né? Em outras gestões aconteceu. E aí, através de liminar, enfim, né? Consegue normalmente ali reverter para não ficar cortada energia. Mas fato é que, sobretudo por isso, foi pressionado. Houve, né, uma pressão para que fosse feita uma negociação com a Equatorial. Essa negociação foi feita, né, algo acima, superior a 6 milhões e meio a negociação, e, obviamente, a conta ficou, né, para a gente pagar. E desde o mês de janeiro nós estamos pagando essa conta de forma extremamente fiel. Né? Então, desde janeiro, a gente vem pagando esses valores, né, sem nenhum tipo de atraso. Aliás, também é importante informar a população, Jota, que a Equatorial é extremamente rigorosa com relação a pagamentos. E de que forma há esse rigor? Se eu atrasar uma conta, Jota, que seja, quando a gente faz pedidos para ligação de energia nova, por exemplo, né, de instalação nova, a Equatorial não autoriza. Então, digamos, por exemplo, nós temos lá o cemitério que está inacabado, né, que é um problema sério que o município tem, e lá não há energia, né, uma obra que não tem energia, inclusive. Nós fizemos lá um pedido para ligação de energia lá. A Equatorial confere, existe débito em aberto? Se houver débito em aberto, eles não ligam enquanto a gente não pagar. Isso pode ser uma fatura em aberto de R$100, eles não ligam. Então, eles são extremamente rigorosos nesse sentido. A gente, inclusive, teve alguns problemas assim no começo, que a gente foi encontrando algumas faturas de prédios avulsos que estavam em aberto, então a gente foi pagando, honrando, até o ponto de a gente falar, não, agora a gente, né, está sem nenhum problema. Então, nós tínhamos essa dívida, foi feita uma negociação até por essa situação de pressão que aconteceu, né, no período eleitoral, né, nas vésperas da eleição, cortando energia de prédio público. A conta ficou, nós estamos pagando, obviamente, mas, né, talvez o que alguns da população não sabem é que hoje a gente paga em torno de 130 mil mensal de energia. Né? O que hoje a prefeitura paga de energia é em torno de 130 mil mensal. Né? E aí a gente inclui, além da questão da iluminação, a gente inclui também essa negociação. Então é um valor considerável, Jota. Né? Nós temos um valor considerável. E diante desse contexto, né, eu abrir mão de uma receita, de uma possibilidade de receita, né, exigiria, no mínimo, que nós estivéssemos numa situação confortável, né, que não é a realidade do município. Prefeito, e há um questionamento falando exatamente sobre a taxa
da questão dos valores. Eu acompanhei aí nos bastidores, que inclusive há uma conversa do Executivo com o Legislativo para essas adequações. A gente viu até alguns questionamentos que projetos anteriores eram um valor menor e dessa vez o valor está maior. Como é que está essa conversa e por que houve a necessidade desse aumento, desse reajuste de valores de projetos apresentados anteriormente, prefeito? Jota, então, eu também tive acesso, né, ao projeto anterior e o que somava ali dava em torno de quase 30 mil, não dava 30 mil o valor que seria arrecadado. Como eu disse, né, nós pagamos hoje em torno de 130 mil de energia por mês, né, a Equatorial, e inclusive tudo que eu falo, Jota, eu tenho documentos, tá? De repente, se você quiser depois publicar também, Sim. Estão aqui os dois documentos, duas faturas, as principais, as mestres, né? Sim. Uma de 80 mil, pouco mais de 80 mil, outra de 50 mil. Essa 81.529, essa de 50.858. Então, essas duas faturas somadas, elas totalizam mais de 130 mil. Então, a explicação seria, o que era pago anteriormente, também a fatura era menor do que é hoje. Então, seria isso a necessidade da atualização? Na verdade, Jota, quando o projeto foi proposto naquela época, a negociação nem tinha sido feita ainda, né? Então, nós estamos absorvendo o impacto da negociação, porque de janeiro para cá a gente tem pagado de forma religiosa, né, os valores dessa negociação que foi feita, né? Então, isso tem sido algo que a gente tem feito até para, como nós dissemos, se houver qualquer atraso, né, nos pagamentos, além do risco de corte, isso bloqueia qualquer tipo de ação do Executivo voltado a construções, né, a novos projetos, né? Então, por exemplo, a gente fez lá uma alteração lá na creche Vovó Luísa, lá tinha um problema com energia, lá era monofásico, a gente alterou para trifásico, Jota. Se eu não tenho esses compromissos com a Equatorial honrado, eu não consigo nem alterar de monofásico para trifásico. Então, infelizmente, né, a gente acaba tendo aqui ao redor dessa situação uma série de outras consequências que podem ser geradas. Prefeito, há um questionamento, estou até monitorando, inclusive você que está encaminhando pergunta, sempre que o prefeito vem aqui, ele dá toda a liberdade para a gente encaminhar perguntas dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes, nós estamos de olho aqui nos questionamentos. Prefeito, há uma pergunta, o cidadão se preocupa disso, além desse cumprimento de compromisso, de pagar as dívidas que estão para trás, de pagar a energia, o valor consumido atualmente, como é que fica a questão do investimento no nosso parque elétrico aqui, que inclui a iluminação das praças, a iluminação das ruas e avenidas? Esse dinheiro também vai para isso? Qual é o plano? Porque o cidadão se preocupa. Então a Câmara vai aprovar. Será que na minha rua, eu pagando taxa, vai continuar com lâmpadas apagadas? Como é que está esse planejamento pós a apresentação do projeto? Certamente o senhor apresenta com expectativa de aprovação. Como é que está já esse pensamento para manter as nossas ruas iluminadas? Jota, eu acredito que a minha vinda aqui é importante justamente para gerar essa compreensão na população sobre os problemas que temos, mas também sobre reconhecer quais as ações que nós tomamos desde o começo da gestão. Para aqueles que têm boa memória, eu acredito que a maioria da população tem, se você entrasse na cidade ali pela avenida principal, você ia encontrar no mínimo, porque foi a contagem que eu fiz à época, 120 lâmpadas queimadas, Jota. Então nós tínhamos ali 120 lâmpadas queimadas. Hoje, se você passar na avenida principal, você pode contar, a gente tem um número hoje pequeno, nós temos um caminhão cesto, que o município faz a alocação desse caminhão cesto, a gente adquire as lâmpadas com frequência, fazendo toda essa substituição. Então, a cidade hoje, nós temos tido essa cautela. Você pega ali, por exemplo, a Praça Central ali, a Praça Santo Antônio. Um dos grandes problemas que aquela praça tinha e tornava ela feia era a iluminação. Nós fomos lá, corrigimos isso foi feito na Praça da Pedra, isso foi feito em vários lugares. Hoje, quando as pessoas mandam pra gente, olha, tem uma lâmpada queimada aqui, os vereadores também têm participado disso, reclamam pro vereador, a gente já entra com a providência para resolver. Então, a gente já tem feito isso, Jota, sem a contribuição. Com a contribuição, certamente, a gente tem ainda um dever, uma responsabilidade maior de entregar uma qualidade de serviço melhor. Então, isso tem sido feito já desde o começo do mandato. O investimento que nós fizemos aí na substituição de lâmpadas, toda a estruturação, ela é perceptível. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando, a menos que não seja apaixonado, consegue entender isso. Foi um dos pontos
que a gente melhorou, inclusive que a gente tem conversado com os vereadores, né, para dizer o seguinte, olha, perfeito não está, mas a questão da iluminação hoje no município está estável. Né? Então faz sentido, inclusive, quando a gente propõe algo, né, que seja, né, essa contribuição, quando a gente tem um serviço que está sendo prestado pelo menos de forma estável. Né? E então isso é um dos fatores também que a gente destaca, que nós já, desde o começo do mandato, nós viemos corrigindo e ajustando esses problemas que a gente tinha, que a gente, né, pegou a cidade toda escura, né, mas certamente com a contribuição, aí sim eu tenho poder de investimento para tornar isso ainda melhor, né, mais que a gente faça essas alterações em um curto espaço de tempo. Né? Então, que a gente consiga fazer essas substituições de uma forma mais célere, né? Porque eu tenho capital para adquirir as lâmpadas, para fazer essa substituição de forma mais célere. Né? Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um compromisso que a gente tem de tornar esse serviço, que a gente, desde o começo, a gente já tem feito, né? Ele torná-lo ainda melhor. Prefeito, e há uma preocupação, e confesso que é minha também. Vamos falar da questão residencial. A área comercial, claro que devemos ter proprietários aí de comércios também interessados, mas vamos lá para a classe mais baixa ali da sociedade. Eu digo mais baixa na questão da renda, tá, pessoal? Todos somos iguais, estou dizendo em relação à renda. A taxa residencial, prefeito, começa com R$16 para quem consome menos e chega até 26 para aqueles que têm um ar-condicionado em casa, tem até mais, não passa de 26, seja lá quanto for as pessoas gastarem. Mas tem aquela família, a gente está vendo muito nas redes sociais, olha, e aquelas pessoas que não estão conseguindo comprar nem o que comer, está tendo muita a questão de impostos hoje em dia. Prefeito, o senhor acredita que a tarifa social de energia elétrica, que já existe, e parece que muita gente que está no Cade Único às vezes nem sabe que tem direito, né? Pode procurar o CRAS para saber dessa tarifa social. O senhor acredita que isso vai conseguir abarcar todas essas pessoas carentes e fazer com que elas, mesmo com a aprovação da lei, não sejam atingidas com essa taxa? Jota, você, até antes de iniciar a entrevista aqui, você já trouxe números, né? Uhum. Então são quase 1.000 pessoas que são enquadrados como isento. Né? Então a gente tem um número expressivo. Segundo a Equatorial, tem mais gente que tem direito e ainda não usufrui desse benefício. Exatamente. Então, para que fique claro, né, que aquelas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, essas pessoas não serão englobadas, né, nesse custeio. Uhum. Tá? Então, obviamente, que quando um projeto desse é proposto, a gente também precisa ter a razoabilidade de entender, né, que algumas pessoas têm, outras não têm essa condição. Então, há, né, no projeto também a parte aí que estará isenta e que é um número significativo. Então, né, para quem tem aquelas narrativas, aquelas conversas, né, de militância mesmo, porque é isso que tem acontecido por parte de alguns, né, de militância política, há algumas pessoas que não estão preocupadas com coletividade, com sociedade, coisa nenhuma. Né? Estão preocupadas em defender e construir aí rótulos para um grupo político. Né? Aliás, Jota, e aí eu já vou fazer uma fala sobre isso, porque a gente teve esse projeto sendo apresentado, né, na gestão passada e em outras, como você disse. Né? E aqueles mesmos que defendiam, né, agora se posicionam contra. Inclusive, quem foi autor do projeto de lei, né, eu tive eu tive o espanto até, né, a própria procuradora também, né, criticando e confrontando, né, quando na verdade o fizeram também no passado. E um detalhe, Jota, eu até vi aí em alguns pontos dizendo, olha, né, ele era contra, procure um vídeo, procure uma mensagem minha e poste, que em algum momento eu me posicionei no passado contra taxa de iluminação ou taxa de resíduos sólidos, porque eu entendo a condição. Eu me posicionei contra o empréstimo de 8 milhões para asfalto. Isso daí você vai procurar lá no meu Instagram, inclusive, eu não apaguei o vídeo. Está lá. E eu continuo entendendo, posso até mudar de opinião, Jota, porque a gente, vez ou outra, muda de opinião quando alguém nos convence. É o que eu vim fazer aqui hoje. Né? Buscar diálogo e convencimento da população. Mas procure um vídeo meu ou uma mensagem minha, Jota, em que eu disse, olha, sou contra, né, essa contribuição. Se encontrar, poste hoje, por favor. Inclusive, né, você tem também a liberdade para postar aqui, se encontrar alguma manifestação minha contrária. Então, Jota, se tem algo que eu sou, é coerente.
né? Eu tenho coerência, tanto é que eu vim aqui de peito aberto, não precisei pedir ninguém para vir aqui, não precisei pedir advogado meu para vir aqui, nem nada do tipo, né? Porque eu tenho essa coerência. O que eu defendo, o que eu sou contra, né? Então, agora, para mim, causa espanto é quem há pouco tempo, né, era favorável, elaborou o projeto, agora vem, né, pagar de bom moço nas redes sociais. Será que se essa pessoa voltasse ao poder, o que faria? Né? Aí ia mudar a cara, como sempre fez, né? Mudar a cara e fazer de coitado de novo, mandar o advogado dele aqui, né, para poder vir falar que agora tem motivos para cobrar? Eu não. Né? Procure aí que se tem algo que eu sou, é coerente. Né? Então, né, com relação a isso, Jota, é importante também que a gente destaque, né, porque o que eu espero como político é gente que tem posicionamento e coerência. Então, se tem alguma coisa que eu realmente defendi no passado ou contestei no passado, eu não teria vergonha nenhuma, inclusive se fosse o caso, de dizer, ó, gente, de fato, né, eu fui contra isso agora, mas mudei de opinião e me desculpem e tal. Não teria dificuldade para isso, Jota, né? Porque sinceridade gera também compreensão. E eu sempre fui muito sincero. Então, procurem. Eu desafio a procurarem e postar aí onde quiser. Tá? Prefeito, como a nossa conversa sempre é aberta e a gente não define pauta previamente, essa pergunta também não estava na pauta, não está na pauta, que nem existe uma pauta, né? Existe apenas o assunto. O senhor falou em manifestação, eu quero ter a visão do senhor sobre essas manifestações. Final de semana foi intenso, tem manifestação programada para hoje, o pessoal está se programando dirigir, ir para a Câmara e tudo mais. Como o senhor vê essa manifestação, como vem sendo realizadas essas manifestações nas redes sociais e na rua a gente está vendo menos, mas nas redes sociais? Jota, eu sou representante do povo, né? Então, obviamente, eu respeito e considero toda manifestação popular. Mas é claro que a gente precisa fazer uma análise imparcial, sincera, de quem são e por quais motivos algumas pessoas têm encabeçado algumas manifestações. Você vai perceber, por exemplo, que tem gente que encabeça manifestação de concursado e que nem concursado nem prova fez. Você vai perceber gente que encabeça ações sobre, por exemplo, alguma situação do lanche na escola e nem filho na escola tem. Né? Então, sobre algumas situações que a gente precisa ver por qual motivo. Ah, não, é uma pessoa que de repente tinha um cargo e foi desvinculada, agora está contrariado, está revoltado. Né? É uma pessoa que tinha um cargo na gestão passada e agora, por algum motivo, né, não se contenta e fica sempre tentando, né, fazer algum tipo de posicionamento político, proselitismo político, enfim. Né? Então, é importante que as pessoas analisem isso, até para não se inserirem em situações de cunho pessoal. Agora, é claro que eu respeito toda a manifestação, Jota. É importante, as pessoas têm que, de fato, e eu tenho visto, inclusive tenho conversado com os vereadores, eles chegam e dizem o seguinte, olha, a pessoa me perguntou, né, como era, eu expliquei como eu estou fazendo aqui e ela entendeu. Né? Então, o que a gente espera é isso, né? Que os dados sejam de fato apresentados por mim, que essas pessoas também tenham um mínimo de credibilidade, de seriedade para dizer, olha, peraí, o que está na mesa é isso. Para que não aconteça que daqui a pouco mude de ideia. Né? Então, enfim, nós temos assim respeito às manifestações, mas as pessoas precisam ver, analisar e avaliar para elas não se envolverem em uma manifestação que tem interesse pessoal, né, com fundo de defesa de interesse coletivo. Prefeito, em relação à articulação com o Legislativo, como a gente disse, outras tentativas foram feitas, mas para esse projeto em específico, mas o Legislativo não apoiou. E o senhor acabou conseguindo ali, pelo menos essa primeira votação, a gente vai aguardar a segunda, da maioria e conseguir aprovar nesse primeiro momento. Como tem sido esse trabalho de conversa com os parlamentares? Jota, minha conversa com os vereadores sempre também muito direta. Eu mostro para eles os problemas são nossos e é importante, gente, hoje um dos motivos que eu vim aqui é justamente para chamar a responsabilidade, né, e dizer, olha, isso não é culpa só de vereador, isso é minha, né, eu sou o autor do projeto de lei, Jota, né, e não tenho vergonha nem medo de dizer isso. Então, não, é vereador. Não, somos todos nós, porque todos nós somos responsáveis pelo município. Né? Eu vim aqui, inclusive, para, né, demonstrar
que a gente não joga um projeto de lei problemático e aí, tipo, não, isso aí são os vereadores. Não, os vereadores não, somos todos nós. Então, o que eu fiz com eles? Olha, gente, a situação é essa. A dificuldade é essa. Inclusive, nós também mandamos o de resíduos sólidos e é importante destacar, Jota, que foi reprovado. E eu não vim aqui até então, ou não pedi ninguém para falar em meu nome, dizendo das dificuldades que a gente tem, inclusive, com a questão de resíduos sólidos. Eu simplesmente respeitei a posição dos vereadores. E isso, inclusive, muitos não falaram, em respeito até a eles, que eles votaram e reprovaram por unanimidade a taxa de resíduos sólidos, que é algo que, inclusive, há uma previsão legal, até a nível federal, Isso também é algo que foi proposto no passado, e eles reprovaram, mas ninguém disse sobre isso. Então, é importante que a gente destaque que esse é um problema nosso. E eu vim aqui, inclusive, para dizer, é um problema nosso e eu estou enfrentando. E os vereadores também. Até porque, Jota, não adianta a gente querer tratar só de coisas boas. Se as pessoas forem ficar, de repente, decepcionadas ou frustradas comigo por quando eu preciso enfrentar problemas, nenhum político nessa cidade, no Brasil, não serve. Porque esses problemas sempre vão existir. E eu, pelo menos, vou escolher enfrentá-los de peito aberto e cabeça erguida, olhando no olho das pessoas e tendo coragem para dizer que eu faço parte disso também. Então, nas coisas boas, nós vamos vindo aqui daqui uns dias, já tem muita coisa boa para a gente anunciar, os problemas que nós já resolvemos, pendências que nós tínhamos, que nós já resolvemos, mas as coisas boas também nós vamos vir aqui para anunciar. Mas as difíceis também eu enfrento. Eu não peço ninguém para vir no meu lugar. Então, minha posição com os vereadores é aí, Jota. Só mostrei para eles, gente, a situação é essa. Nós vamos postergar isso até quando? É por isso, Jota, que a gente tem problemas, por exemplo, com o IPASP, que é uma dívida bruta, Nós temos um tanto de outros problemas, porque sempre foi deixando para outra gestão. Não, gente, isso aqui é polêmico, o povo está falando mal, o povo está batendo, não, vamos reprovar isso. Aí na outra gestão tenta de novo, aí depois tenta de novo, e a gente vai ficar com esse problema até quando? Até quando alguém não vai ter coragem de enfrentar isso e resolver, Então, é exatamente isso. E tem um outro detalhe, Jota, que eu não falei, que é importante. Eu tenho aqui um outro documento. Esse documento aqui, ele é público, É um processo judicial. Aqui está atualizado o cálculo. São 3.321.000. O que é esse processo aqui, gente? É uma empresa, eu não sei se é assim que pronuncia, RAAG WM Engenharia Limitada. Esse processo foi proposto pela empresa que trocou as lâmpadas de LED. Eu não sei, provavelmente vocês se recordam, que no final ali da gestão do Érico, ele fez toda a substituição do parque de iluminação da cidade, substituindo as lâmpadas por LED. E essa substituição traria uma economia significativa, o município trouxe uma economia significativa, e o acordo que foi feito com a empresa à época foi o seguinte: olha, o valor economizado será repassado como forma de compensação à empresa, certo? Certo. O que acontece? Terminou a eleição, ele não foi reeleito, vem o outro gestor, o que eles fazem? Suspendem esse contrato. Suspendeu o contrato com essa empresa que trocou todas as lâmpadas. Essa empresa não ganhou um centavo por essas lâmpadas que foram substituídas. Qual que é o problema que nós temos? Eles entraram com ação na justiça e hoje o valor dessa dívida é de 3.300.000. Então nós estamos falando da dívida que foi negociada com a Equatorial, Jota, que nós já estamos com o problema da dívida que foi negociado com a Equatorial, e agora imagine isso daqui que ainda isso daqui nem chegou ainda para a gente pagar, mas vai chegar. 3.300.000. O valor da dívida atualizada. Está aí, o processo é público. Quem quiser acessar, e caso o senhor queira também depois divulgar, os dados estão aqui. Então, nós estamos tentando resolver um problema que já está no nosso colo, mas tem um para chegar logo, logo. A possibilidade de que isso esteja, inclusive, na fila de precatório, talvez até mesmo ano que vem. Então, é justamente sobre isso, Jota. As mesmas pessoas que hoje vêm, de repente, apedrejar e fazer política, fazer palanque político, são aquelas que poderiam ter honrado esse contrato, poderiam ter encontrado uma forma de resolver esse problema desde lá de janeiro, porque as lâmpadas estavam aí, mas não fizeram. Colocaram na gaveta, suspenderam e agora a ação foi proposta, o problema está aí para resolver. Mas nós vamos enfrentar, Jota? Não só esse, como uma série de outros problemas que tem aí, eu não tenho me esquivado de resolver, mas é importante que a população saiba disso.
Porque o que tem hora que assim deixa a gente até inconformado, Jota, pessoas que querem fazer palanque em cima de coisas, problema que elas criaram, inclusive. Né? Esse problema aqui, por exemplo, dos 3.300.000, foi criado pela gestão anterior. Né? Então, enfim, e agora tentar pagar de bom moço, não dá, Jota. Né? A gente precisa ser sincero, a gente precisa ser coerente, né? E enfrentar os problemas, porque senão ele cai na mão de outro. E o problema, Jota, não é da minha gestão, é um problema do município. O que eu não resolver na minha gestão vai ficar para outra pessoa, né? Vai ficar para outro. Então, tudo que eu puder resolver para não deixar para outro, Jota, eu vou fazer. Né? Tudo que eu puder resolver no meu mandato para não deixar para outro, eu vou resolver. Isso é o mínimo que o povo espera de mim e é o mínimo, né, de coerência que eu espero ter na minha gestão. Prefeito, e como é que está a conversação? Sei que o senhor tem mantido aí conversas com os parlamentares ao longo desses dias pós primeira votação e também pessoas ligadas aí à sua articulação política, né, junto à Câmara, digo ali a conversa republicana, legislativo e executivo. Como está a expectativa do senhor para essa segunda votação? Olha, Jota, eu acredito que todos os vereadores, obviamente, sentem, né, as cobranças, a pressão, obviamente, porque, né, isso é ruim, né? Tanto é que eu estou vindo aqui, como disse, vim enfrentar de peito aberto, né? Mas a gente sabe que é ruim, mas é como eu disse, né? Eles estão extremamente orientados, informados, que é o que a gente espera, e a decisão é nossa. Nós vamos empurrar isso para a próxima gestão? Né? Nós vamos empurrar isso para quando? Né? Então, alguém precisa enfrentar, Jota. E eles têm consciência disso. A gente não foi eleito só para, de repente, medidas que são agradáveis, populares. Tem coisa que é ruim também. Isso faz parte. Né? É o que as pessoas costumam dizer, né? Casou com a viúva, né? Você herda também herda também os filhos, né, Jota? Então, enfim, eles sabem disso. Nós não herdamos só coisas boas. Pelo contrário, desde o começo da gestão, Jota, o que eu mais tenho feito é arrumar bagunça. Né? O que eu mais tenho feito é arrumar bagunça. E nós vamos, eu espero, né, Jota, inclusive você me deu a oportunidade, para mais, né, daqui alguns dias eu quero vir fazer todo um resumo de tudo que nós fizemos no decorrer desse ano, né, inclusive dívidas que foram pagas. Né? Agora, poucos dias atrás, que eu consegui, por exemplo, pagar um transporte escolar que ficou pendente lá da gestão passada, né? Um total de 3.100.000 de dívidas que nós assumimos. Hoje, até a última vez que eu vi, estava em 2 milhões. Então, além dos compromissos que nós temos, Jota, nós conseguimos honrar mais de 1 milhão, né, que ficou para trás. Né? Então, é justamente sobre isso. Né? A gente assumiu problemas e a gente está enfrentando eles todos os dias. E a mesma coisa com relação aos vereadores. Né? A gente não tem só flores, né? A gente tem espinhos. Mas a gente também irá enfrentá-los. Se for preciso sangrar em algum momento, né, com esses espinhos, nós o faremos, mas eu tenho certeza que todos nós sairemos de cabeça erguida e com a consciência tranquila de que o que era necessário foi feito. Prefeito, trazendo uma pergunta projetando para o futuro, caso esse projeto seja aprovado, há a preocupação da população com a fiscalização e com o atendimento das demandas, que é a iluminação pública. Eu pesquisei antes, desde que esse projeto começou a discutir, eu também fiz algumas pesquisas, e na grande maioria dos municípios, boa parte deles pelo menos, que há a taxa de iluminação, há um canal para a população para que ligue e fale, olha, aqui na minha rua tem um problema na iluminação, a gente está no escuro aqui. O senhor também estuda, caso seja aprovado, esse contato maior, essa preocupação maior, já que haverá recursos com o cuidado com a iluminação, para que a cidade, o cidadão, não saia ali à noite com a família, pagando essa taxa e vendo a sua rua escura, a porta da sua casa escura? Sem dúvida nenhuma, Jota. Né? Isso, obviamente, eu, por exemplo, já tive a oportunidade, acredito que você também, muitos que nos ouvem, já tiveram a oportunidade, por exemplo, de passar por algum trecho que tem pedágio. Uhum. É bom pagar pedágio? De jeito nenhum. Né? Mas quando a gente passa e encontra uma via preservada, que há um suporte, há um apoio em caso de algum tipo de transtorno, de acidente, enfim, aquilo pelo menos te gera a sensação do que não, eu estou pagando, mas eu tenho um serviço de qualidade que está sendo entregue, certo? Então, é o que também a gente acredita que precisa ser feito. A partir do momento que a gente tem uma contribuição, né, para custear isso, eu preciso entregar um serviço melhor. Então, a gente espera, né, obviamente, evoluir em todos os aspectos, né, que forem necessários aí, para a gente entregar justamente essa sensação. Né? Não, está sendo pago, mas eu estou tendo um respaldo maior e melhor.
Prefeito, então, perguntando em nome do cidadão, isso é importante. Então, caso passando a taxa de iluminação, é um compromisso seu, como prefeito, fazer com que a nossa cidade não tenha ruas, avenidas escuras, praças, logradouros públicos escuros? Porque o cidadão vai cobrar isso, né? Pagando taxa, vai querer a cidade iluminada. Olha, Jota, é como eu já disse agora há pouco. Na verdade, a gente já vem enfrentando esse problema, já desde quando a gente começou a gestão, porque, de fato, é algo que gera insatisfação na população, é ruim, gera insegurança. Né? Eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que mandam mensagem, olha, eu saio daqui para trabalhar de madrugada, né? E dá uma sensação de insegurança, enfim. Né? E até a questão estética, né? Como eu disse, quando a gente assumiu e quando eu passava por aquela avenida principal e tudo escuro, aquilo é uma sensação de abandono, de descuido. Né? Então a gente enfrentou, resolveu esse problema. Né? Então é o que a gente espera realmente a partir de então, é melhorar. Né? Mas eu tenho certeza que as pessoas que têm coerência sabem, né, que a gente avançou muito nesse quesito, Jota. Prefeito, acredito que as informações que poderíamos passar, eu estou aqui olhando o celular, pessoal, as perguntas dos nossos espectadores, muita gente participando hoje aqui no nosso canal, nosso parceiro, o Canal da Notícia, algumas perguntas fora da pauta, certamente, inclusive o prefeito se comprometeu, tem muitas perguntas aqui fora do tema iluminação pública, repassarei todas, viu, prefeita? O prefeito também está de olho aqui, para que o prefeito responda todas essas questões, porque senão a gente fica... abre para outros temas e não esclarece para a sociedade o tema que nos propusemos aqui, que é a questão da iluminação pública, dessa taxa de iluminação que pode ser instituída caso a Câmara aprove agora em segunda votação, tá certo? Então nós vamos repassar todas essas perguntas, esse chat ao vivo ele fica aí salvo também, a gente está aqui salvando todas essas perguntas, esses questionamentos e, inclusive, repassaremos para o prefeito para que ele fale ao vivo aqui ou nas suas próprias redes sociais ou em nota ou de outra forma, mas todas as perguntas serão repassadas. Prefeito, quero agradecer a sua presença aqui no nosso jornal para falar sobre esse assunto, falaremos sobre outros temas, inclusive, prefeito, quero falar sobre a taxa de resíduos sólidos, a conhecida taxa do lixo. Taxa do lixo que também houve a tentativa de ser instituída em outros momentos, a Câmara rejeitou, mas parece que vai vir problema por aí, porque é uma adequação à legislação federal que precisará ser feita em algum momento. A Câmara rejeitou por unanimidade. Se falou muito da iluminação, mas acabou ficando em segundo plano, porque a Câmara rejeitou, na mesma sessão que aprovou a iluminação, a Câmara rejeitou a taxa de resíduos sólidos, mas esse debate vai ter que voltar. Em algum momento terá que voltar, e aí a gente o convida aqui de novo para falar sobre esse assunto, outra pauta impopular, né? Toda a criação de taxa, de qualquer tipo de tributo é impopular e esse tema a gente fala novamente. Muito obrigado. Algo a mais que gostaria de acrescentar? Jota, só aqui, eu também abri aqui os comentários, porque, enfim, eu sou muito tranquilo com relação a isso e sempre o que vem aqui, Jota, a gente não esquiva de nada. Né? E eu não consegui ver porque todos são de uma mesma pessoa. Né, que provavelmente, quando a pessoa é eficiente, ela não precisa ser desvinculada do trabalho dela. Né? Agora, quando a pessoa, por onde passou, em todas as gestões que trabalhou, deu problema, foi desvinculada em todas. Né? Em lugares que as pessoas falavam até de ser relotados para não trabalhar junto com aquela pessoa. Né? Então, assim, quando não dá certo com ninguém, o problema não sou eu. Né? Agora, enfim, a pessoa pode continuar fazendo suas manifestações, né? As suas... enfim, né? A população sabe avaliar. A população sabe de quem tem, de fato, trabalhado, enfrentado os problemas. Né? A gente, se tem algo que eu tenho a tranquilidade é de ser honrado. Eu não tenho nenhum problema aí na cidade, você não encontra, por exemplo, nenhuma dívida minha. Né? Nunca dei calote em ninguém. Né? Nunca agredi ninguém na rua. Né? Nunca usei meu carro para bater no carro de ninguém. Né? Então, nunca ameacei ninguém, Jota. Né? Então você pode procurar isso sobre minha vida aí, eu sou uma pessoa honrada, tranquilo. Agora, enfim, né, a gente também precisa avaliar essas pessoas que têm esse tipo de problema comportamental, né, e quando vier perguntas de pessoas sérias realmente, né, eu não me esquivo não, né, eu enfrento qualquer tipo de problema, viu, Jota? Mas é sobre isso, quando abrir aqui, pode mandar, eu respondo, né, mas há algumas pessoas aí... Prefeito, então nós temos que abrir aqui, é um plano nosso daqui do jornal antigo,
E o senhor tem aberto essa possibilidade. Nós vamos abrir aqui o espaço da população. A gente vai preparar um jornal, eu já até o convido ao vivo, sem pauta preliminar, sem tema específico, um dia apenas para responder questionamentos da comunidade. Aí não vai ter que ser só no jornal, vai ter que ser um programa especial que vai demorar um pouco mais. Então, já o convidando, prefeito, para esse espaço, essa abertura para questionamentos da sociedade, ou no chat ao vivo, ou no WhatsApp, para que a gente possa esclarecer, então, essas dúvidas. Já o convido, inclusive, criar um quadro, né? Para que o prefeito responda de peito aberto, claramente, o pessoal enviando áudio, claro, se identificando, obviamente, né? Mandando sua mensagem. Então a gente já o convida aqui, viu, prefeito? Sim, na hora, Jota. Aliás, o povo me encontra na rua, né? Eu não me esquivo, lá no gabinete, lá, quem chega lá eu atendo, né? Então, assim, uma característica que a gente tem na nossa gestão, Jota, as pessoas não precisam eu não sou blindado, né? Não tem gente que fica Não, as pessoas me encontram na rua. Inclusive agora, a gente está fazendo, né, o trabalho de limpeza, o mutirão de limpeza, as pessoas me veem junto, né, nas obras. Então, as pessoas, quando quiserem me encontrar para qualquer que seja, o questionamento, para fazer um pedido, meu telefone, Jota, tem dia que meia-noite, eu estou respondendo mensagem para tentar, né, dar um retorno para as pessoas. Às vezes eu não consigo tudo, porque realmente é muita coisa, mas eu fico, às vezes, até meia-noite respondendo mensagem, eu acordo, né, antes das 6 aqui, já começo também a responder alguma coisa para dar retorno para as pessoas. Então, as pessoas não têm dificuldade de falar comigo, né, e aqui, inclusive, eu não tenho nenhum problema. Se tem algo que eu não tenho, eu não tenho dificuldade, Jota, é enfrentar e responder as coisas, porque eu acredito que é isso que as pessoas esperam. Muitas vezes é uma satisfação, é uma resposta, né, é um esclarecimento, e eu estou pronto para isso. Quem quiser pode me procurar sempre que precisar. Eu prefiro, inclusive, ao invés de ouvir borracha e conversa fiada e mentiraiada de gente que não tem o que fazer. Então, quando tiver alguma dúvida, pergunta para mim, né, e eu vou apresentar documento, vou apresentar provas, né, e espero, quando houver razão, que as pessoas sejam convencidas. Se não, também, né, eu não quero obrigar ninguém a pensar como eu, mas que me deem a oportunidade de eu mesmo apresentar os argumentos e provas, documentos, né? Porque, enfim, é só isso que eu acredito que as pessoas precisam, né? De alguém que tenha coragem de conversar, dialogar, e eu tenho feito isso, né? Desde o começo do mandato eu não me escondo, né? Não escolho, por exemplo, um lugar específico para ninguém ir, não, né? As pessoas me encontram aí na rua todos os dias e pode marcar, se quiser, né? Essa semana ainda eu já tô pronto para isso, tá? Prefeito, tá certo, eu não quero que o senhor se despeça agora, eu só quero dizer aqui para o nosso ouvinte, para encerrar esse assunto, nós continuaremos acompanhando. Entrei em contato hoje com a presidência da Câmara, os vereadores estão ali em debate, em discussão, e ouvi ali da presidência da Câmara que existem muitos projetos. Quem assistiu à última sessão, foram mais de 2 horas de sessão, então foram muitos projetos apresentados e votados. Alguns foram em primeira votação, outros em segunda votação e outros nem foram votados ainda. Então, com o fim desse ano legislativo, né, os vereadores estão definindo se vão votar todos os de primeira votação hoje para votar os de segunda na quinta-feira. Se decidirem assim, o projeto da iluminação será votado na quinta, ou se vão votar de outra forma, seguir a mesma sequência sem nenhuma alteração, votando hoje. Então nós vamos estar lá na Câmara de Vereadores, nossa reportagem vai estar presencialmente acompanhando, inclusive porque há essa expectativa de manifestação popular, né? Estão convocando manifestação, um grupo de pessoas para hoje, 19 horas, saindo ali da Praça da Pedra, chegando até a Câmara de Vereadores. Nós vamos estar atentos, acompanhando isso também e trazendo o posicionamento dos parlamentares. Existem ali conversas entre os vereadores sobre esse assunto, né? Conversam entre si para tomar essa decisão. Nós estaremos acompanhando e trazendo as informações aqui, todos os lados, vamos estar lá ouvindo todos os satisfeitos e os insatisfeitos. Você sabe que todos os pronunciamentos dos parlamentares a favor ou contra projetos, nós trazemos aqui no nosso jornal e faremos isso também após a sessão que vai decidir sobre essa questão e sobre outros projetos. Isso ficou em evidência, mas tem outras questões importantes lá na Câmara, por exemplo, que são as emendas impositivas aprovadas pelos vereadores para o orçamento
do Executivo, isso passou em segundo plano, houve ali a apresentação de indicações de títulos de cidadão piranhense a várias personalidades locais aqui, deputado federal, deputado estadual, algumas autoridades, a gente tem que falar sobre esse assunto. Tem o orçamento para o ano que vem, que os vereadores também estão votando, questões voltadas à educação, voltadas à saúde, então é uma gama muito grande de projetos que nós vamos falar aqui no nosso jornal, fora esses assuntos. Amanhã, logo após a sessão extraordinária, nós vamos trazer aqui o resumo da sessão e também o resumo da sessão ordinária da quinta-feira.